Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estamos estudando o maravilhoso Livro dos Espíritos, o primeiro trabalho do nosso querido Allan Kardec, olha ele aqui atrás também, esse é o Kardecinho. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É um estudo bem longo, então fique à vontade aí, se coloque bem confortável, ou na televisão, use fone de ouvidos, enfim. E caso esteja vazando o áudio, eu tenho uma construção de 5 prédios aqui em volta de casa e hoje resolveram ficar com uma britadeira, portanto me perdoem, mas assim, eu tenho que gravar, não tem jeito, a gente tá no meio das cidades, não tem jeito de ser diferente disso, né? Talvez não esteja nem pegando, então você esquece o que eu falei, mas vamos sem demora aqui para a primeira pergunta, 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, sim, nós temos um bom espírito, um bom gênio, um anjo guardião, tem um monte, você chama do que você quiser, anjo da guarda, e que maravilha que a gente tem isso, né? 490. Que deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, o nosso anjo da guarda é sempre um espírito protetor de ordem mais elevada. É alguém que nos conduz com mais segurança. Não é alguém do nosso nível evolutivo, é mais alto, como se fosse um professor, entende? Que pode nos encaminhar. Olha a sorte, olha a bondade de Deus de nos permitir isso. Qual a missão desse espírito protetor? Há de um pai com relação aos filhos, há de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Ah, que coisa linda. Eles vêm auxiliar a gente. O Zezinho não sabe falar auxiliar. Então é como um pai, como uma mãe, né? A guiar, nos auxiliar, fazer tudo de bom possível com a gente. Então, caramba, é uma bela de uma sorte. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Ô, gente, outra boa, maravilhosa notícia. Tá vendo? O nosso espírito protetor, além de ser um espírito mais evoluído que a gente, nos acompanha desde o nascimento até a morte por várias vidas na vida espiritual. Então, é lindo demais a gente saber disso. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher, para seus protegidos, seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer, para outros, missão ou dever. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, assim, os espíritos protetores, o meu espírito protetor me escolheu. Olha que coisa bacana. Por amor ou para tentar me melhorar, ele me escolheu e me acompanha sempre, né? Aí ele diz assim, então quer dizer que é só um espírito que protege só uma pessoa? Não, gente. Claro que os espíritos mais moralmente evoluídos conseguem fazer o acompanhamento de quem eles quiserem, né? E aqui fica muito claro aqui, ele fala assim, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? É claro que não, né? Mas protege-os menos exclusivamente. Então a gente fica recebe mais atenção. Ei, coisa boa. 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Nossa Senhora, isso parece castigo, né? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas, nesse caso, outros os substituem. Tudo isso, gente, é um trabalho amoroso, de amor. Portanto, ninguém fica preso a ninguém, nem espírito protetor que um belo dia, se for desenvolver alguma outra missão, vai ser substituído por um outro espírito protetor, né? O legal é que o amor
universal, a gente pode amar um monte de gente. Não tem exclusividade. Ah, este aqui é o meu espírito protetor e vai ser para sempre. Não. Tem tanta gente que a gente pode amar e tantos que nos amam. Isso é maravilhoso. Quanto mais amor, melhor. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Você entendeu, né? Então, se eu sou rebelde, eu sou turrão, então o meu espírito protetor pode me abandonar? Afasta-se, quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir então o homem quem tapa os ouvidos. Protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina, esta, dos anjos guardiães, que, pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligarem na terra? Isso é encantador, né? Eles se acham alvassulado por ordem de Deus, foi Deus quem aí os colocou e, aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Meu Deus, olha a bênção que é para nós, né? Para eles não é muita bênção, às vezes é um castigo. Ai, tadinho do meu. Mas enfim, você aceitou, né? Agora aguenta o tranco. Ou pede para sair, pede para... Não, sai não, pelo amor de Deus, deixa quieto. Vamos continuar aqui. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, mas, ou quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar, não te aconselhei isto. Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo. Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira ou interrogai-os a vossos anjos e guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço, para nós, nada é, não obstante viverem noutro mundo. Os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Uma das coisas que eu tenho muito é isso. Considerar o meu espírito guardião acima de qualquer coisa, o meu melhor amigo. Onde eu nunca vou esconder nenhum sentimento dele. Pelo contrário, eu vou compartilhar todas as minhas conquistas, todas as minhas derrotas, as minhas dificuldades, as minhas felicidades, sabe? E me colocar, quando eu lembro, que não é sempre que acontece isso, me colocar docilmente a escutar as suas inspirações. Porque é um privilégio a gente ser conduzido por essa e por outras vidas, por pessoas tão maravilhosas que nos indicam o caminho a seguir. Não é demais? Então, a gente tem que entender que, por exemplo, então quer dizer que o espírito de luz não tem mais nada para fazer, vai ficar no seu pé o tempo todo? Não, gente, é que fisicamente as coisas não funcionam como a gente entende aqui no mundo físico. Eles podem estar nos mundos que habitam tranquilamente, estarem conectados com a gente simultaneamente. Entende? E nos acompanhar os passos. E não só da gente, mas de muitos outros juntos. Isso que é muito, muito legal. Gozamos de qualidades
que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se, quando vê no bom caminho, sofre, quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiums todos os homens, médiums ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharam qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância a homens doutos. Instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Essa mensagem é assinada por São Luís e Santo Agostinho, dois espíritos de luz que se denominam assim para ficar mais fácil de serem reconhecidos e pela importância da mensagem. Não é lindo a gente ter anjos, amigos, que caminham com a gente e que a gente reencontra o tempo todo quando a gente vai dormir, né? É divino. E aí Kardec ainda dá esse complemento, olha. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos e guardiães, a vela rém pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos é, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele. Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo a outro é menor do que aqui, neste planeta. Separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal, que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é, para nós, o da transmissão do som. Tá claro, né? Que sorte a nossa. 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Kardec é danado, né? Olha cada pergunta. Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam lugar. Costumais então lançar a conta da sorte as desgraças que vos acobrunham quando só sofreis por culpa vossa. Então o que ele está dizendo? Que bons espíritos nunca vão fazer mal. Se a pessoa é teimosa e não quer ouvir os seus conselhos, ele se cala, mas continua aí, do lado. Até o dia que a pessoa resolver abrir o olho. Lembra no filme Nosso Lar, quando acontece com o André Luiz, que ele está no umbral e fugindo de pessoas e sofrendo pra caramba? Quando é que ele foi acolhido? Quando ele lembrou de Deus e pediu clemência. Então, do mesmo jeito, um bom espírito, ele fica aí, pronto, do seu lado. Você pode não ouvir, você vai ouvir só os encardidinhos, e os espíritos mais infelizes, e fazer as besteiras que eles estão te orientando a fazer. Beleza, isso chama-se sintonia, mas o seu amigo espiritual está aí. O dia que você fala assim, cansei dessa vida, pelo amor de Deus, me socorra, ó meu amigo espiritual. Pronto, ele estará pronto para te ajudar. 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas, se o quiser, protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Auxiliá-la. Então, assim, não é que fica à mercê, gente. Tem um negócio que chama afinidade. Se eu quero me afinizar, vamos passar para o mundo que a gente vive, tá? Eu tenho pais amorosos que me dão uma vida tranquila, bons estudos, tudo direitinho. Mas eu quero me meter com ladrões, quero me meter no mundo das drogas, eu quero...
Por mais que o pai e a mãe façam tudo corretamente, você é livre para se meter onde você quiser. E o pai e a mãe, sempre que puderem, vão estar lá auxiliando, mas a questão da afinidade é muito sério, entende? Então, eles não estão lá para ficar passando a mão na sua cabeça ou te amparando para você nunca fazer nada errado. Se você fizer alguma coisa errada, você vai aprender e vai voltar para o bom caminho. E eles estarão lá sempre nos amparando. Então, parar com essa história que como se fosse um gênio da lâmpada que vai te impedir de fazer qualquer burrada na sua vida. Se você quiser fazer burrada, você vai fazer burrada. Mas depois, quando você volta, você vai ter um amparo desse amigo espiritual. 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer, porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de eles não opordes resistência. Entendeu? Se quiser, pode ser o gênio da sua lâmpada e não te deixar fazer besteira. Mas ele não quer. Assim como um pai não quer fazer a lição do filho da escola, sei lá, está sendo alfabetizado, o pai não vai catar o caderno dele e vai escrever para ele. Porque o filho tem que aprender. Por que um bom espírito faria o nosso trabalho, nos defenderia de qualquer... Entende? Mas ele está lá sempre quando a gente precisar. 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Lembra que o Kardec já falou, mas como ele é muito didático, ele repete as perguntas de outras maneiras para não sofrer, não ter dúvida. Não precisa estar fisicamente, ou seja, o espírito protetor está aqui do meu lado para me acompanhar. Estamos ligados de uma maneira que a gente não compreende hoje. Mas, por exemplo, eu estou ligado a você, mesmo assincronamente, ou seja, não é exatamente agora, mas quando eu faço live, estamos ligados por uma ferramenta qualquer. No mundo espiritual, nós não precisamos da ferramenta, a gente já está ligado e já sabe o que um e outro está fazendo. 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Olha, informações preciosas. Sim, vai chegar um momento que a gente não precisa mais de espírito protetor, mas não é na Terra que isso acontece. Por quê? Porque aqui é um planeta ainda de provas e expiações, vamos ser ainda de regeneração para depois ir para o mundo feliz. Isso deve acontecer provavelmente no mundo feliz. Quando você já tem seu juízo perfeito, você não vai precisar mais de babá, ou seja, você já está... Eu chamei meu espírito protetor de babá, é que eu te dou um trabalho, né? É quase isso mesmo. Então, quando você estiver caminhando com os próprios passos, provavelmente você será o espírito protetor de alguém e não precisará mais de um. É lindo demais isso, gente. 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e, de tempos a tempos, lhe brada, advertindo-o do perigo. Lembra que eu falei do exemplo do pai fazendo a lição do filho? É a mesma resposta. 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Que pergunta mais terrena, né? Mas olha só.
constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa, para ele, um triunfo, como triunfo é, para um preceptor, os bons êxitos do seu educando. É responsável, né, esse espírito protetor pelo mau resultado dos seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. Então, assim, a gente, nessa pergunta, a gente denota muito como somos humanos, né? Então, o bom espírito vai ganhar alguma coisa para nos conduzir para o bom caminho? Gente, quando nós chegarmos num estágio do amor absoluto ou de um amor maior do que a gente está agora, a gente faz porque a gente ama, sem esperar nada em troca. O exemplo mais claro que tem disso é o amor de mãe. A mãe não está esperando que o filho dê presentinho e fique babando o ovo em volta. A mãe ama o filho mesmo quando o filho faz tudo ao contrário, se afasta ou até pratica violência contra ela. Este é o que a gente tem de mais próximo desse amor verdadeiro. Portanto, um espírito que é acima moralmente do que a nossa condição, claro que ele faz isso por amor sem esperar nada em troca. Ele fica feliz se ele tem êxito, mas se você faz a besteira, a culpa não é dele, obviamente, porque você tem livre arbítrio. 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Ou seja, o espírito protetor ele não fica infeliz quando o protegido é teimoso, feito uma porta e vai para o caminho errado? Compungem nos erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. A gente não sabe direito o que é a felicidade, o que é um espírito mais evoluído, né? Não vai ficar triste, ele sabe que o dia chegará, portanto ele está fazendo e isso é magnífico. 504. Poderemos sempre saber o nome do espírito protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis. Ai, ai, ai. Como então podemos invocar se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Aí a gente sempre fica assim, o que é um nome? Para que serve um nome? Para identificar provisoriamente. No mundo espiritual, os espíritos se identificam com a essência de cada um, não precisa ter nome para chamar. Aliás, nos mundos felizes o espírito nem precisa falar. E tem umas passagens muito bonitas que a comunicação se dá pela música. Olha que coisa incrível. E eu tenho uma experiência para contar para vocês, que eu sempre xeretei o nome do meu espírito protetor, sempre queria saber, etc e tal. E eu fui tão chato perguntando isso o tempo todo, porque na época talvez eu não sabia que isso não tinha importância nenhuma, que um belo dia eu acordei com um nome na minha cabeça, o nome Guzmán, né? E é assim que eu o chamo, que pode ter sido uma das suas encarnações, ou pode ter sido para eu parar de encher o saco. Ele falou, chama de Guzmán, chama de você quiser, mas chama de Guzmán. Então pronto, eu sei o nome do meu espírito protetor. Qual é a importância disso? Nenhuma, zero, porque isso não vai alterar absolutamente nada na nossa relação e na tarefa que ele vai cumprir ou está cumprindo junto a mim, tá bom? 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não muitas vezes, os que os dão são espíritos simpáticos aos que tais nomes usaram na terra e, amando destes, respondem ao vosso chamamento fazeis questão de nomes, eles tomam ao que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obriem vosso nome. Compreendido, entendi, tá tudo certo. Essa resposta foi para mim, tá, gente? Não preciso nem explicar nada, né? Toim. 506. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Gente, eu tenho essa certeza absoluta, que é
O meu espírito protetor é uma pessoa extremamente próxima e que eu amo e que eu chego até a me emocionar, que eu amo muito intensamente. E que a gente foi amigo por muito tempo, que a gente teve relações de amor entre dois seres, né? Não importam quais sejam, pai, filho, amantes, marido e mulher, tanto faz, tanto fez. Mas relações amorosas durante os séculos. Eu tenho essa certeza absoluta, assim, no meu coração. Me pergunta de onde vem? Não sei, mas chega a mexer comigo, assim, me deixa emocionado. 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. Pai, que protege seu filho, também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, volta àquela pergunta anterior, a resposta anterior, que é sempre um espírito mais elevado do que a gente, tá? Então, se nós não tivermos, a gente não daria conta de ser o anjo guardião de quem quer que fosse, porque a gente não chegou no nível de elevação que a gente poderia. Senão, era um cego guiando o outro numa estrada esburacada, não ia dar muito certo, né? 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite ter a liberdade de ação. Pois é. Então, nem sempre. Depende, né, do seu nível, a situação em que se encontra. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral tem os homens, igualmente, seus espíritos protetores? Então, assim, quando a gente é selvagem, os nossos espíritos protetores são selvagens também? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto as dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Ele está perguntando, de novo, na resposta, que é sempre um grau acima que o nosso espírito protetor é. Então ele está dizendo, se a gente é um selvagem, o nosso espírito protetor é um pouquinho mais do que um selvagem? Olha a resposta. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com auxílio de que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Então, sim, se eu sou um selvagem, quer dizer, se existe a gente chama de selvagem, estamos pensando no homem lá no passado mesmo, sabe? Um pouquinho depois dos dinossauros, quando o homem começou a passar a ser homem sapiens sapiens, sabe? Os espíritos que guiavam estes homens poderiam ser qualquer um de nós, porque a gente tem sabedoria para guiar um homem de 50 mil anos atrás, entendeu? A gente é mais desenvolvido moralmente, intelectualmente, etc. e tal, que ele. Então, não precisaria de um espírito feliz, como Jesus, por exemplo, a ficar guiando um homem que está ainda nas primeiras fases, né, dos mundos mais primitivos. 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo faz, pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até ao fim. Encarnado, mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta. Entende? É aquela história que eu falei do amor absoluto. Nós podemos amar e sermos amados por uma infinidade de pessoas, de espíritos,
né? Isso que é lindo, maravilhoso. Então, na falta de um, o outro cumpre. Se o meu espírito protetor vai reencarnar por alguma razão, um outro vem no lugar e continua fazendo o trabalho, e talvez durante o sono ele venha me visitar, né? A gente não se desliga nunca de quem a gente ama. Morte nenhuma faz este milagre de nos separar de quem a gente ama. E nem os nascimentos, nem as reencarnações fazem isso. 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Gente, parece aqueles desenhos que tem um capetinho aqui e um anjinho desse lado, né? A pergunta é essa. Quer dizer, se eu tenho um bom espírito, vai ter um mal me fazendo cutucar para fazer coisa ruim? Ligado, não é o termo certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo. Falo por si mesmo, porque conta ser atendido a então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. De novo, afinidade é a palavra-chave. Jesus não falava assim, vigiai e orai, porque não adianta você ficar orando, se não vigiar os seus pensamentos, as suas intenções, aí você vai ver um monte de gente hipócrita religiosa que vive orando, rezando em preces, finge que é anjinho, mas lá por dentro está atraindo companhia de gente muito ruim. Então nós não temos um espírito desprotetor, nós temos um protetor que assume a missão de estar com a gente sempre, e temos aqueles que se aproximam pela afinidade. Se eu estiver pensando em coisas mais ruinzinhas, a gente vai se afinar com espíritos mais ruinzinhos. É a mesma coisa que acontece no mundo material, gente. Não tem como ser diferente disso, tá? Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos, mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Ihi, uhul! Claro que a gente tem muitos espíritos protetores, não precisa ter um só, né? Claro que a gente tem um, que é o que nos acompanha sempre, mas não só ele. 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Não é raro, desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então não é só uma missão, eles estão cumprindo uma missão, mas é porque nos amam. Simples assim. Parece lícito inferir-se daí, ou seja, chegar à conclusão que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Que isso difere do nosso mundo físico? Nenhum. A gente pode ter amizade ou simpatizar com quem quer que seja. Gente boa, gente ruim, tanto faz. 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Olha que interessante, é muito claro, né? O que é um espírito familiar, um espírito protetor e um espírito simpático. A gente pode ser simpático a muita gente e sem necessariamente que aquele espírito seja o nosso protetor. Olha a observação do Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda, ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir, é sempre de natureza superior, com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, de que dispõem. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém,
por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, olha só que interessante como fica claro, né? Kardec sempre muito didático. 1. Espírito protetor, ou anjo de guarda, o bom gênio. É esse de uma natureza superior que nos protege desde o nosso nascimento até o nosso desencarne na vida espiritual por muitas vidas. Tem os espíritos familiares, que são os espíritos das nossas famílias, daqueles que a gente conviveu e que estão com a gente, que necessariamente não precisam nem ser melhores que a gente. Podem ser até inferiores a gente, superiores ou inferiores ou igual. Tanto fez, tanto faz. São os espíritos familiares. Tem os simpáticos que se afinizam com você, com os seus pensamentos, suas atitudes. Estes são os simpáticos. E tem o mau gênio, né? O espírito ruinzinho lá, que vem só para te prejudicar. Então, muito, muito claro isso. 515. Que há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Olha só, aí chegou a fascinação, é o que a gente vê hoje no mundo, de encarnados para encarnados. Muita gente que tem fascinação por certos políticos se afinam em caráter e intenções com estes políticos, e o político pode fazer o que quiser para prejudicar a pessoa ou o povo, eles sempre vão estar defendendo, porque são quase que gêmeos, né? Têm as mesmas intenções, são afinizados e são fascinados por esses. Também se dá mundo espiritual, mundo físico, esse intercâmbio, não só mundo físico, mundo físico. 516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanharem a vida? Isso às vezes se dá, porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, a gente até que dá para entender. Pode ser que acontece, né, dessa encarnação, mas, por exemplo, do anjo guardião, do nosso espírito guia, é mais difícil porque ele só vai encarnar se realmente tiver necessidade e ele vai fazer por amor, já que ele não precisa mais disso. 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Lembra, nós somos universais, nós somos da família universal, portanto não tem nenhum espírito que protege tal ou tal família, isso tem outro nome. 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras. É uma resposta bem simples. A gente atrai espíritos que se afinizam com as nossas intenções. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Lembrando que Jesus é o espírito protetor do planeta Terra desde do seu nascimento. Ele estava aqui, já era espírito feliz desde a criação do planeta Terra há 4,6 bilhões de anos. Olha, Jesus, espírito feliz,
já era espírito feliz há 4,6 bilhões de anos. Então, sim, temos espíritos, cada globo do sistema solar e de cada planeta, enfim, tem sempre um espírito que vai conduzindo. Isso pode ter de uma cidade, de uma nação, de um povo, tá? Isso é perfeitamente compreensível. 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada dos que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Claro, se a gente está com uma sociedade mais elevada, claro que você precisa ter um espírito mais elevado, né? Então, é independente. 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Senti aí uma grande participação minha nessa pergunta, um interesse danado. Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invoquem, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. E é o tipo de resposta que eu fiquei em dúvida. Aí o Kardec vem e vai nos explicar sobre essa resposta. Os antigos fizeram, desses espíritos, divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores, sob várias designações, tendo todo homem espíritos que com eles simpatizam. Claro é que, nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Os povos determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante, sobretudo as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Então, não há exatamente um espírito dedicado ao desenvolvimento de uma arte para um povo, para uma pessoa. Existe as afinidades, então quanto mais a gente pedir inspiração e querer se inspirar no mais alto para dignificar uma arte, por exemplo, ou administrar uma cidade, ou qualquer que seja o nosso objetivo. Se for nobre, nós vamos atrair espíritos nobres para nos auxiliarem nessa missão. Se forem torpes, a gente vai abrir a guarda para as companhias piores possíveis. Novamente, depende da gente. Beleza? Bom, hoje a gente terminou este estudo, foi até grandinho, né? No próximo estudo nós vamos falar sobre pressentimentos. De novo, sempre imperdível. Eu te espero. Tchau.